Olá, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, saravá para quem é de saravá, colofé para quem é de colofé, mutumbá para quem é de mutumbá, mucuyu para quem é de mucuyu. Bom, meu nome é Pai Weber, eu sou de Presidente Prudente, sou sacerdote da Associação Espírita Umbandista Ogum Egê Pai Joaquim de Aruanda, e eu estou aqui para comentar um pouco, falar um pouco sobre as diferenças entre as doutrinas espírita, a Umbanda e o Candomblé, que são questões assim muito procuradas, né? São dúvidas que as pessoas geralmente vêm nos procurar para saber as diferenças entre essas doutrinas, porque hoje existe uma mistura muito grande, as pessoas não sabem distinguir a diferença entre a Umbanda, o Candomblé e o Espiritismo. Então, nós achamos interessante fazer um vídeo para elucidar essa questão, né, e tirar as dúvidas das pessoas com relação a essas três doutrinas, né? Muito bem. O Espiritismo, na verdade, tem origem europeia. O Espiritismo ele nasceu através das pesquisas de um estudioso francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que assumiu um pseudônimo de Allan Kardec. Isso por volta do ano de 1850, 1860, quando ele, através do estudo de alguns fenômenos espíritas na França, começou a submeter esses fenômenos ao estudo e ao método científico e acabou criando, né, escrevendo, montando a base da doutrina espírita. O termo espírita não existia, foi criado por Allan Kardec, né? Mesmo dentro das obras básicas da codificação kardeciana, Allan Kardec define o termo espírita para todos aqueles que estudam e praticam a doutrina dos espíritos, espírita ou espiritista, né? Então, na verdade, o espiritismo vem da França para o Brasil, ele é importado, e no Brasil ele encontra um campo muito fértil para o desenvolvimento. O Espiritismo ele tem, na verdade, três bases, né? A filosófica, a científica e a moral ou religiosa. Então, no Brasil, ele se estabeleceu mais na sua base religiosa, filosófica. Então, no Brasil, o Espiritismo ele se difundiu, ele se espalhou, e hoje o Brasil é um país mais espírita do mundo, o maior país espírita do mundo. Mas o Espiritismo ele tem a base europeia, tem a base através dos livros da codificação kardeciana, que são 5 livros, né, que foram escritos por Allan Kardec através da orientação da espiritualidade. A Umbanda é uma religião brasileira, então o espírita é o espírita, o umbandista é o umbandista, o candomblessista é o candomblessista. São 3 doutrinas, são 3 religiões diferentes. Muitas pessoas falam, eu sou espírita umbandista, eu sou espírita candomblessista, né? Mas só que é uma classificação, uma definição equivocada, porque o espírita é espírita, o candomblessista é candomblessista e o umbandista é umbandista. Claro que hoje, devido a muita, vamos dizer assim, a introdução de muitos conceitos do espiritismo dentro da Umbanda e do Candomblé também, né? Se bem que o Candomblé é muito menos, mais na Umbanda, então as pessoas acabam por confundir. Claro que a Umbanda é uma religião muito sincrética, muito agregadora, né? Está em desenvolvimento ainda. A Umbanda tem 115 anos, mais ou menos. Então a Umbanda ela ainda está em crescimento, em formação, em consolidação. Então absorveu e ainda absorve muitos conceitos, né? Então tem muito do kardecismo dentro da Umbanda, isso dependendo da linhagem, dependendo do caminho que a doutrina umbandista segue, porque existem diferenças de casas para casas, né? Porque a Umbanda tem um leque doutrinário muito farto, muito amplo. Então existe desde a Umbanda mais esotérica até a Umbanda mais africanista, mais próximo do africanismo. Então tem alguns setores da Umbanda que se utilizam muito do conhecimento espírita. Então por isso essa mistura ainda muitas vezes das pessoas falarem eu sou espírita umbandista. Na verdade ela é umbandista, né? Mas só que agregou alguns conhecimentos do espiritismo. A Umbanda nasceu no Brasil.
É a única religião 100% brasileira. A Umbanda nasceu no Brasil, a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, através da mediunidade de um rapaz chamado Zélio Fernandino de Moraes, à época com 17 anos, em 1908, né, quando ele passou por alguns episódios de crise mediúnica, e através dele se manifestou uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas, e essa entidade veio trazer a Umbanda, e ele declarou dentro da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro que ele estava ali presente para fundar uma nova religião. Essa religião se chamaria Umbanda, e o significado de Umbanda seria a manifestação do Espírito para a caridade. Então a Umbanda é brasileira, a Umbanda nasceu no Brasil, a Umbanda veio trazendo um conceito muito forte de prestação de caridade, de acolhimento das pessoas no que diz respeito à necessidade espiritual. Então a Umbanda, ela acabou trazendo elementos do catolicismo popular, ela acabou agregando também o conhecimento também kardecista espírita, né? Ela também agregou conhecimentos e alguns conceitos do culto ao orixá e alguns conceitos também da pagelança e do conhecimento indígena. Então a Umbanda, ela é realmente uma tradução do que é o povo brasileiro, do que é a raça brasileira, né? Que é essa raça miscigenada, essa raça misturada que nós temos hoje no Brasil. O povo brasileiro hoje ele tem um sangue europeu, africano, oriental, enfim, indígena. É uma raça miscigenada, assim como também a Umbanda. A Umbanda agregou todos esses conhecimentos e surgiu esse culto que é baseado na manifestação espiritual, na incorporação, na presença do guia espiritual em terra, tá? Para que ele venha trazer a caridade, ele venha atender as pessoas, ele venha consolar. Então a Umbanda trabalha com os pretos velhos, caboclos, boiadeiros, os exus, os marinheiros, os baianos, né, os ciganos. E essas entidades são espíritos que viveram na terra, foram pessoas que viveram na terra e hoje, atingindo já um grau de evolução mais avançado, voltam dentro dessas falanges, dentro dessas nas de trabalho, para trazer o socorro e a caridade para as pessoas que procuram nos mais variados graus e nas mais variadas questões da vida: emprego, trabalho, amor, saúde, questões familiares, questões espirituais, existenciais. Então, dentro de um terreiro de Umbanda, o foco da Umbanda é a prestação de caridade, é a assistência, é o atendimento às pessoas que procuram religião através desses espíritos que se manifestam dentro do terreiro. Então a Umbanda tem como foco a prestação da caridade, é o principal objetivo da Umbanda, né? E a elevação espiritual do ser humano, através do conhecimento trazido por essas entidades. O candomblé tem uma origem africana, mas o candomblé também nasceu no Brasil. Não existe o candomblé como existe no Brasil na África. Se qualquer pessoa for fazer uma visita à África e procurar o culto de candomblé, ele não vai encontrar, porque o culto ao culto do candomblé, a religião de candomblé, ela nasceu no Brasil. Na África existe o culto ao orixá, só que esse culto ao orixá, eles são isolados por regiões, são cultos regionais. Então, Oxum é cultuado numa determinada região da África, Ogum é cultuado em outra região, Xangô é cultuado em outra região e assim por diante. Só que durante o processo de escravização, os negros foram trazidos da África das mais diversas regiões, e eles se encontraram dentro da senzala, né? Então, dentro da senzala existiam os negros, existiam as pessoas escravizadas de diversas regiões africanas. Então, o negro que cultuava Xangô, o negro que cultuava Oxum, o negro que cultuava Ogum, estavam juntos no mesmo local. E pela necessidade de união, de resistência, de luta contra a escravidão, eles acabaram unindo todos os cultos e ali nasceu o candomblé, que é o culto ao orixá, o culto aos ancestrais, só que de forma unida, agregada, né? No Brasil hoje se cultua dentro da nação de Queto
16 orixás. São 16 orixás que são cultuados no Brasil. Na África existe uma quantidade muito maior de orixás, só que esses 16 que ficaram mais evidentes dentro do processo de escravização e esses que são cultuados no Brasil. Então o foco do candomblé é o culto ao orixá, o culto à ancestralidade. Não é o mesmo foco que a Umbanda. Então quando se vai numa festa de candomblé, quando se vai num toque de candomblé, o objetivo não é o mesmo da Umbanda, que é a questão da assistência, de ser atendido, de se passar por uma consulta, por um passe. Quando se vai para um toque de candomblé, as pessoas vão ver o orixá. As pessoas vão ver a manifestação do orixá, o orixá que vem em terra para dançar, para se manifestar, para reviver o seu passado, a sua ancestralidade. Então é um culto, uma festa de comemoração por algum tipo de obrigação que foi dada, né, por algum tipo de ação que foi feita dentro da religião, e aquele momento de festa é o ápice, né, é o encerramento daquele período em que se festeja junto com os orixás, o toque de candomblé, onde o orixá se manifesta na terra e ali junto com seus adeptos ele comemora, festeja, dança. E só que o orixá ele não fala, o orixá ele não abre o olho, o orixá não dá consulta. Ele vem, ele dança, ele festeja, ele revive a sua ancestralidade e depois ele vai embora. Se o adepto de candomblé tiver algum problema, tiver alguma necessidade e quiser algum tipo de orientação, ele pode procurar o babalorixá, ele pode procurar a Ialorixá depois, em outro momento, para passar pelo oráculo do jogo de búzios e saber do orixá o que ele tem, a necessidade dele. Dali vai nascer a necessidade de um ebó, de uma obrigação ou de uma oferenda, alguma coisa a ser feita. Mas no momento do culto de candomblé, ali não existe consulta, ali não existe assistência, ali existe só uma festividade, uma comemoração, um culto à ancestralidade. Então o foco da Umbanda é a prestação de caridade, é a manifestação desses espíritos que no candomblé são conhecidos como eguns, né? São conhecidos como eguns porque são espíritos de mortos. Só que esses espíritos já têm uma elevação espiritual bem maior, são espíritos já iluminados, que vêm prestar caridade. Isso da Umbanda. No candomblé o foco é o culto ao orixá. Então são religiões diferentes, com doutrinas diferentes, com hierarquia diferente. Pode existir uma proximidade, sim, pode existir uma proximidade, tanto porque na Umbanda também se cultua orixá, só que a quantidade de orixás cultuados na Umbanda é bem menor do que no candomblé. Candomblé, como eu já havia falado, são 16. Na Umbanda, o mais comum, claro que existem casas que podem cultuar mais orixás e outras menos. Só que, em média, são cultuados em torno de 8 orixás. Tá? São os que são mais comuns na Umbanda, né? Então, existe um culto mais simplificado. Do candomblé, o culto ao orixá ele é mais profundo, mais detalhado e mais especializado. Na Umbanda existe uma louvação, um culto mais simples de orixá, e o foco realmente é a manifestação dos espíritos, das falanges de trabalho, como eu já havia dito anteriormente. Caboclos, pretos velhos, marinheiros, boiadeiros, ciganos, exus, os hereis, as crianças, né? E são esses espíritos que vêm praticar caridade. Então, kardecismo é uma coisa, espiritismo kardecista é uma coisa, Umbanda é outra coisa e candomblé é outra coisa. Então são 3 religiões distintas. Tem pontos em comum, sim, existem pontos em comum, mas elas têm sua individualidade. Então o candomblecista ele é um candomblecista diferente de um umbandista e também diferente de um espírita. Mas essas religiões elas conseguem conviver, né? Essas religiões elas não têm um impedimento de que você possa circular pelas outras religiões. Então eu posso ser um umbandista e me classificar como um umbandista também espírita, porque eu sigo a filosofia espírita, não tem problema nenhum. A Umbanda não proíbe, a Umbanda não vai me tirar essa oportunidade
de também viver o espiritismo, sem problema. Assim também como o candomblé. No candomblé a pessoa pode também, de repente, assumir uma espiritualidade dentro do espiritismo ou frequentar um terreiro de umbanda. Não existe um impedimento, se bem que algumas pessoas preferem focar cada um na sua religião, né? Então hoje existe vamos dizer assim, uma mistura. Essa mistura não é negativa, no meu ver ela é positiva, porque tudo tende a crescer, claro que mantendo os preceitos e mantendo os fundamentos, né? Porque não dá para cultuar o orixá dentro da umbanda da mesma forma que é no candomblé, assim como também no candomblé não dá para cultuar, não dá para trazer os espíritos da mesma forma que são trazidos na umbanda, porque existem rituais, existem fundamentos de cada religião, mas alguns elementos, algum tempero é possível sim, vamos dizer assim, existe aí uma interação entre as religiões, tá? Então, para que as pessoas compreendam bem as diferenças, né? Para que elas saibam realmente o que é ser espírita, o que é ser umbandista e o que é ser candomblessista.